Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. E, quem sabe faz ao vivo. Estamos sempre sujeitos a pequenas falhas como essa, né? Que esse cabeção aqui apertou o botão, mas não ligou e não olhou a luzinha ali. Mas tudo bem, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todo o pessoal do chat. Já estou vendo ali alguns amigos ali presentes. Temos ali o Cadu e o Devan, que são membros do canal, inclusive, e que fazem parte da família Fenômeno, né? E hoje falando então sobre essa revoada de OVNIs que acontece, falando um pouquinho, né, da revoada, porque a gente já falou aí no Holoterráqueos, a gente falou na live anterior também, de quinta-feira, então não vamos ficar repetindo muito conteúdo, né? Vamos falar mais sobre esse aspecto aí da revoada sobre bases militares, né? Que tem ocorrido lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, e o governo aí dos Estados Unidos diz que não é alienígena, diz que não é de outro país, mas não sabe o que é, né? Tem umas desculpinhas assim meio estranhas, né? Umas declarações. Objetos que eles estão rotulando como drones, mas que a gente vê, aliás, segundo eles informam, né? São objetos que vêm da água, vão para a água, descem, afundam, voltam para o ar, ou que desaparecem na frente dos aviões, são captados em sensores ou atingem velocidades muito mais altas do que caças, por exemplo, né? Então, isso está muito estranho. E tem algumas filmagens aí que mostram características que não batem muito com drones, né? Algumas luzes esquisitas aí que nos deixam a pensar, né? Então, hoje, já aviso a vocês que a nossa live vai ser mais curtinha, até porque hoje estou sozinho. Estou sozinho aqui na bancada, mas eu tenho um compromisso com vocês, estarei aqui sempre, mesmo que os nossos amigos da bancada estejam com seus compromissos profissionais. Menos o PH, né? O PH, ele tem o hobby dele, os dois hobbies, né? Os aquários e o Alien Fans, né? Onde eles fantasia e bate as fotos, né? Lá pro Alien Fans dele. Mas enfim, isso é outra história. Vamos lá então, vamos ver os conteúdos de hoje, o conteúdo de hoje, né? Embora a mídia esteja reportando que esses fenômenos são mais atuais e essas revoadas estão acontecendo agora, isso não é algo recente, isso já ocorre já há bastante tempo, né? Então a gente vai ver alguns casos aí, principalmente casos brasileiros, falando de alguns estrangeiros também, vale a pena a gente citar, e vamos passar algumas hipóteses aí, né? O que pode ser, o que pode estar acontecendo aí em relação a esses fatos, tá? Pessoal da bancada, se quiser deixar algumas perguntas aí, já pode deixar também. Na terça-feira a gente falou para o pessoal deixar perguntas, mas como teve muito conteúdo, muito assunto, e a gente teve bastante pessoas na bancada, aí a gente acabou pulando algumas perguntas, mas hoje, como eu estou sozinho aí, eu posso responder várias perguntas. Se vocês tiverem interesse, já deixem aí no chat. Beleza? Vamos lá para as primeiras informações. Então, como eu falei para vocês, os casos não são de hoje, né? São casos já antigos, já desde os primórdios da ufologia. Esses casos acontecem sobrevoando unidades militares. No Brasil, talvez o primeiro registro ocorrido em base militar seja o da Ilha de Trindade, 16 de janeiro de 58, quando várias pessoas ali no posto oceanográfico da ilha, que é administrado pela Marinha, era naquela época já, pela Marinha do Brasil, foi sobrevoado por um OVNI, né? Algumas pessoas viram lá esse objeto vindo do mar e se afastando e tudo. Então, seria, digamos assim, o primeiro registro, né? Em unidade militar. Depois teve outros registros, né? O próprio Forte de Itaipu, né? Tem aquela polêmica de que as pessoas, os guardas lá que teriam sido feridos, não teriam sido feridos realmente, e apenas visto o objeto. Então, são casos emblemáticos, né? E lá nos Estados Unidos, em específico, a gente tem aí os fatos ocorridos ali em junho e julho de 47, culminando ali com o caso Roswell. Por que eu coloquei isso? Por que eu
por que eu coloquei esse incidente como sobrevoando base militar, né? Se a queda caiu, o objeto caiu lá num deserto. Porque na área de Roswell, na época, em 1947, tinha uma base aérea onde tinha bombardeiros nucleares. Era a única base na época nos Estados Unidos que tinha bomba nuclear para bombardeiros, né? Então, isso se tornou uma área de interesse dessas inteligências alienígenas na época. Foi uma das primeiras manifestações ali. Já tinha acontecido antes, né, obviamente, mas ali os objetos começaram a se concentrar a partir do momento que essas bombas foram alocadas ali para a região para abastecer os aviões, né, em caso de guerra nuclear. Então, até especula-se que a queda desses objetos que tem ocorrido ali, aparentemente a gente conhece o caso Roswell, mas existem muitas informações sobre outras quedas na região na mesma época. Então, eles teriam sido atraídos ali em função das armas nucleares que estavam ali naquela época. E também, não muito longe dali, né, um pouquinho mais ao norte, ali na região do estado de Nevada, tem a área de testes atômicos, né, de Tonopah. Fica do ladinho da área 51, inclusive. Ali foram testadas as bombas atômicas, né, quando os americanos desenvolveram a bomba atômica. Foi ali que eles fizeram os testes, né? Isso a partir de 1944. E depois da guerra, eles continuaram testando bombas atômicas ali. Se você pega uma imagem do Google Maps, inclusive, você vê várias crateras resultantes dessas explosões, né? Uma área não muito longe da área 51, fica a oeste da área 51. Então, ali é uma área com muito avistamento também. Muitas pessoas observam OVNIs ali. E aqui no Brasil, nós temos um caso muito interessante, também de sobrevoo de instalações militares. Esse caso foi um pouco mais, entre aspas, dramático, né? Ele ocorreu em 20 de junho de 1978, na região do Gama. Aqui a gente está vendo uma foto de Brasília, uma imagem via satélite de Brasília, e ali embaixo a gente tem circulado a área do Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, onde tem as instalações de radar do Gama, que faz o monitoramento aéreo, né, de tráfego aéreo de toda a região ali, né, região centro-oeste, parte da região sudeste, tudo. Então tem um radar ali, já tinha naquela época, inclusive, e fica bem naquela posição circulada em vermelho, tá? Vamos ampliar um pouquinho essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem mais aproximada da área, onde ocorreu esse caso, em 20 de junho de 1978. Então, como que aconteceu isso? Então, naquela noite, o caso ocorreu à noite, vários soldados avistaram OVNIs sobrevoando essa área, voando a baixa altura, inclusive. Não era era mais de um objeto. E alguns dos vigias perceberam que haviam vultos, aparentemente pessoas, caminhando entre a vegetação que cerca as instalações. Você vê aí que toda essa área esverdeada que a gente vê aí é vegetação. Então havia alguém caminhando no meio dessa vegetação. E por ser uma área militar, a entrada era proibida, era tudo cercado por muro. Havia uma alta segurança ali, até porque é uma área de alta segurança, né, interesse estratégico do Brasil. Então a vigilância ali era muito grande e não se sabe, a preocupação inicial, né, digamos assim, era identificar quem eram esses intrusos que estavam caminhando ali. E aí então, os militares que estavam fazendo a guarda ali, eles resolveram abrir fogo contra essa coisa luminosa, essas coisas que estavam sobrevoando ali e os vultos que estavam caminhando ali pela região. Isso tudo ali por volta de 20 horas e 30 minutos. Então, um dos envolvidos é o 3º sargento Odilon Menezes dos Santos. Ele foi um dos primeiros a ser informado da presença desses objetos. E esse Odilon era especialista em manutenção de equipamentos do sistema de rádio ali da base. Aí ele e um vigia foram até a estação, fecharam o portão que cercava a estação
E esse portão, na época, eles falavam que era muito barulhento. Quando as pessoas trancavam e destrancavam esse portão, ele era muito barulhento, fazia um barulho muito alto. E aí, então, eles entraram na estação. A estação, ela fica cercada aqui embaixo, tá? Aqui no canto inferior esquerdo, tá? Então, aquele cercadinho ali. Se você pegar uma imagem no Google, inclusive, se você olhar, esse cercado existe até hoje. E havia ali, então, esse portão barulhento. Eles entraram na estação, começaram a verificar os equipamentos lá, e 20 minutos depois eles ouviram o barulho da estação sendo destrancada. E eles ficaram ali um pouco apreensivos. Eles apagaram as luzes internas da estação e ficaram ouvindo. E achavam que era alguém que estava vindo do departamento de proteção ao voo. Essa instalação que a gente vê ali mais à direita, tá? E aí passou alguns minutos, nenhuma pessoa acessou o posto, entrou no prédio ali, digamos assim, e eles ouviram de novo o barulho do portão sendo manipulado. E aí, então, eles resolveram alertar, né, os demais, e aí iniciou todo um processo ali de busca pela base ali para tentar identificar essas pessoas, mas obviamente ninguém foi encontrado, não havia intruso algum, mas eles viram essas pessoas. Nessas imagens aí, inclusive, você está vendo dois envolvidos, o major, que era comandante da época, né, o João Bernardo Vieira, e embaixo ali o brigadeiro Sócrates Monteiro. O que aconteceu então? Então os militares, vendo aquilo tudo, abriram fogo contra o objeto que estava passando mais baixo ali e os vultos. Curiosamente, alguma coisa estava jogando muitas pedras em cima dos militares. É como se aquilo estivesse revidando usando algum sistema de gravidade ou manipulação dos objetos, alguma coisa assim. Enfim, eles ficaram bastante assustados, né? Acionaram a defesa aérea, acionaram as autoridades e até que chegou lá no Sócrates Monteiro. E o Sócrates Monteiro ordenou que parassem de disparar nos objetos, nesses vultos que estavam aparecendo. E aí ficou por isso, né? Esses seres estranhos sumiram, os objetos foram embora e fizeram uma investigação ali, mas não conseguiram identificar quem eram os intrusos. E isso gerou documentação oficial aí da Força Aérea Brasileira. Inclusive você encontra os documentos lá no portal Fenômeno, que já voltou ao ar, gente. Felizmente já temos o site de novo. Infelizmente, documentos oficiais de outros países e boletins ufológicos, muitos deles não estão acessíveis, tá? Pra gente respeitar o limite imposto lá pelo servidor. Senão eles derrubam a gente de novo, né? Mas isso até janeiro a gente já resolve aí tendo o servidor novo. Muito bem, já temos algumas pessoas mandando perguntas. Eu vou deixar marcadas as perguntas aqui para eu responder depois, tá? Pode mandar mais perguntas aí, gente. Então, esse é um caso bem emblemático, né? Confirmado em documentos da Força Aérea Brasileira. Outro caso interessante ocorreu em Pirassununga, 2 de julho de 88. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Tem um vídeo específico sobre esse caso. Do caso Gama também tem um vídeo específico. Esse de Pirassununga a gente tem um vídeo também. Já falei sobre isso em outras lives. Aqui à esquerda, você tem a cidade de Pirassununga e ali ao centro do slide a gente tem o local onde fica a base aérea de Pirassununga. E ali, nos limites da base, pousou um OVNI. Ele deixou uma marca no canavial existente ali. E toda manhã os militares pegavam um helicóptero, faziam uma ronda aérea sobre a base, até como forma de treinamento para os militares e tudo, mas para manter a segurança também na instalação. E eles encontraram a marca de pouso do objeto. Imediatamente a base foi acionada e vários militares foram até o local, fizeram investigação, né? Inclusive existem documentos extraoficiais disponíveis lá no portal Fenômeno sobre esse caso. Aqui uma foto feita junto ao nível do solo, tá? Da vegetação danificada.
houve vários militares envolvidos, foram feitas filmagens da marca, inclusive. Foram pessoas por solo, foram de helicóptero. O helicóptero transportou os militares várias vezes da base até o local onde o objeto pousou. Então são vários militares envolvidos ali, citados nominalmente no documento. Eu já rastreei o paradeiro de muitos desses militares, inclusive de quem tem o vídeo, né? E no devido tempo aí a gente vai intensificar essa investigação aí, a partir do momento que eles puderem falar publicamente sobre esse incidente. Obviamente a gente vai tentar trazer essas informações aí para vocês, né? Tentar por quê? Porque às vezes o militar simplesmente não deseja apresentar isso, não deseja trazer isso ao público, né? Para não ter problemas para a família, por exemplo. Tá? Então tudo depende do militar estar disposto a apresentar a informação. Outro caso de sobrevoo em base militar brasileira. Aqui em Curitiba, base aérea do Bacaxiri. Hoje nós temos a sede do Sindacta 2, mas na época já havia a base aérea de Curitiba, né? Aqui é uma vista aérea do local. O quadradinho ali indica a sede atual do Sindacta 2 e bem em frente ao Sindacta 2 é onde desceu e pousou o disco voador, praticamente de frente para a torre de controle do aeroporto do Bacaxiri. E ali, indicado pela flecha, você tem um hangar próximo à torre de controle, onde tinha um avião bandeirante. Desse disco, então, o disco pousou, saíram 3 tripulantes e foram até o hangar e puxaram um avião bandeirante para fora com algum meio extraordinário, né? Para você puxar um avião, você tem que ter algum meio bem potente para isso, né? E aí eles começaram a examinar o avião por fora, e até que o alarme da base soou e os tripulantes voltaram para o objeto, e o objeto decolou partindo em direção ao céu. Mas essa é uma área de alta segurança também. Eu já conversei com pessoas da base ali e que me relataram, né? Esse assunto é proibido na base. Esse caso em específico, né? Outros avistamentos ali na região, beleza, eles conversam numa boa, mas esse incidente específico, se a pessoa comenta, se a pessoa é militar da Força Aérea e comenta sobre isso lá dentro, ela vai presa. Fica umas 2 semanas ali no Chilindró para pensar no erro, né, entre aspas, que ela cometeu. Tá? Então, é um caso real, confirmado por coronel da Força Aérea Brasileira, que já confirmou para ufólogos aqui de Curitiba. E existe, inclusive, depoimento gravado de uma das testemunhas desse incidente ufológico aí. Aqui, uma foto, né, do local. Ali o prédio em azul escuro, verde escuro, ele é a entrada do Sindacta 2. Tá? Então, o objeto pousou bem em frente ali onde está o Sindacta 2 hoje, né? Na época ele não existia, mas foi onde o objeto pousou. Outro caso emblemático, que eu também já citei aqui no canal, essa área verde em forma de L, é o quartel do Boqueirão, aqui em Curitiba. Uma área muito grande que abriga todo um grupamento de artilharia divisionária do Exército Brasileiro. É o grupo Salomão da Rocha, né? O grupamento Salomão da Rocha, que é focado na questão de artilharia autopropulsada. E nos limites da base, aqui bem na região central, onde você está vendo aquele azulzinho ali, aquilo ali é uma piscina. Foi construído um clube de oficiais do Exército. Mas na época que o caso ocorreu, em 1988, não havia esse clube de oficiais. Era uma área vazia, era um terreno baldio. E ali um disco voador, pousou naquele local. E também foi testemunhado por militares. Assim como no caso da base aérea de Curitiba, os militares do Exército viram, porque toda essa área, digamos assim, essa borda do quartel é cheia de guaritas. Então, quando esse objeto pousou, havia militares nas guaritas. E eles provavelmente acionaram o Exército, que monitorou a situação. No dia seguinte, já tinha um jipe do Exército fazendo guarda no local onde o objeto pousou. E ainda naquele dia, toda a área foi revirada para apagar os rastros de pouso do objeto.
No caso do pouso da base aérea, também a Força Aérea mandou revirar todo o local ali para apagar os traços de pouso do objeto. E temos outros casos, né, de sobrevoo de unidades militares no Brasil. Só na noite de 19 de maio de 86, os OVNIs sobrevoaram a região de São José dos Campos, onde tem o CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, onde tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Elibras, que era uma fábrica de helicópteros, a Engesa, que era uma fábrica do Exército, a Embraer, que produz aeronaves, foi sobrevoada. Base aérea de Santos, base aérea de Santa Cruz, base aérea de Anápolis, todas essas bases foram sobrevoadas naquela noite. O CADEST era um centro de adestramento da Marinha, que fica no Gama, perto, inclusive, de onde ocorreu o caso Gama. E nesse centro de treinamento, ali, naquela época, era feito o treinamento de fuzileiros navais. E havia 148 fuzileiros navais na base, naquela noite, que viram os objetos sobrevoando a base. Esses objetos, em alguns momentos, se uniam, havia um show de luzes, depois eles se separavam, depois voltavam a se unir, e militares do Corpo de Fuzileiros Navais ali ficaram realmente muito impressionados com o que estavam vendo, e alguns tiveram que ter amparo psicológico, porque tiveram um princípio de pânico ali. Alguns aparentemente desmaiaram, né, em função da intensidade do avistamento naquela noite de 19 de maio de 86. Também tivemos avistamentos na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 19 de maio de 86. Tivemos avistamentos na base aérea de Ribeirão Preto e de Pirassununga. Então, percebe, são bases militares, gente. E todas elas sobrevoadas na noite de 19 de maio de 86. Inclusive, se a gente for ver a questão dos OVNIs naquela noite, grande parte do fenômeno ali se concentrou nessa questão da defesa aeroespacial brasileira. Não se sabe por quê, mas houve esse interesse, né, por parte daquelas inteligências. E outros casos, né, também aí, um caso ocorrido no Brasil, no 6º Regimento de Cavalaria Blindado, unidade do Exército, lá na cidade de Alegrete, 16 de maio de 1975, um disco voador pousando ao lado da base, um militar observou o objeto pousando e teve a infeliz ideia de disparar contra o objeto. Só que o tiro voltou. O tiro foi mandado de volta e atingiu a perna do militar. E o militar acabou perdendo a perna. A perna foi amputada por causa disso, né? Depois ele foi atingido, levado para o hospital e teve a perna amputada. Hoje ele não comenta sobre esses fatos, porque tem toda a ordem de sigilo do Exército. Se ele abrir a boca publicamente, ele vai perder todos os direitos e corre o risco aí, seriamente, de ser silenciado de alguma outra forma. Então, caso ocorrido em 16 de maio de 1975. Base aérea dos Afonsos, em 1970, é outro caso interessante. Eu lembro que logo que eu comecei na ufologia, eu marcava reuniões de ufologia em casa e eu anunciava, né? Anunciava na internet, tudo, que ia ter reunião de ufologia e tudo. E certa vez apareceu uma pessoa lá, trabalha com vigia hoje aqui em Curitiba, mas na época desse caso ele era militar da Força Aérea e estava servindo na base aérea dos Afonsos. E ele relatou, olha, eu estava de serviço na base e numa determinada noite um colosso que cobria praticamente toda a base aérea passou por cima da base aérea e depois esse objeto era seguido por vários outros objetos e foram seguindo em direção ao oeste. Ele fez o desenho, inclusive, do que ele tinha visto e tudo mais, né? Aí, anos depois, eu tive acesso aos boletins da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, que o Machado escaneou e disponibilizou, passou para mim disponibilizar o fenômeno, né? E lá tinha o caso. O caso foi investigado pela Sociedade Brasileira, mas até então eu não conhecia esse caso, né? Mas ele era uma testemunha desse mesmo incidente ufológico. Isso ocorreu lá em 1970. E temos outro incidente que é muito famoso. O incidente ocorrido na base aérea de Mauston, em 1967.
lá nos Estados Unidos, e que envolveu o Robert Salas, que esteve comigo lá no Congresso, lá em Brasília, né, em 2022, em junho de 2022. Então, esse caso, o Robert Salas, ele era um militar da base aérea de Malmstrom, e lá havia vários silos de mísseis, né, mísseis balísticos intercontinentais com bomba atômica, né, mísseis do tipo Minuteman III, né, que carregavam ogivas nucleares. E então, em 16 de março de 1967, ele estava lá de plantão. Ele era oficial de lançamento de mísseis da base aérea de Malmstrom e havia ali em torno de 10 mísseis nucleares prontos para uso. E naquela noite, ele recebeu um telefonema do segurança da base, e o segurança falando que haviam luzes estranhas no céu. Essas luzes não faziam barulho, voavam de forma muito rápida e faziam curvas aí em torno de 90 graus, né, sem perda de velocidade e completamente silenciosos. E o militar foi bem enfático: eles não são aeronaves. Não sabia o que era, mas não eram aeronaves convencionais. E aí eles iniciaram o protocolo de proteção da base, né? E aí, curioso que, verificando os mísseis, todos os mísseis começaram a se desligar. Eles tinham lá os códigos de lançamento, tinham o sistema de monitoramento, e eles começaram a se desativar um após o outro. E ficaram inativos ali por cerca de 24 horas, até o momento que eles conseguiram reativar de novo. Então, é um incidente realmente muito interessante, né? Porque ele transmite algumas informações aí para nós. No sentido de que esses objetos, eles têm essa capacidade de chegar até as nossas maiores tecnologias, desativar os sistemas de lançamento de mísseis, por exemplo, os sistemas de defesa de qualquer país, ou ativar, como eles bem entenderem. Então, isso demonstra que eles estão um nível muito acima da nossa tecnologia e conhecem profundamente o que a gente tem em termos de defesa militar, né? Digamos assim. Mr. Morgan, boa noite, meu amigo. Como está você? Boa noite, sou Jack. Bom demais. Por aqui tudo bem. Mais ou menos, né? Parei de trabalhar agora, já emendei aqui no meu plantão ufológico e vamos que vamos. É isso aí, meu amigo. E assim, eu Boa noite, acabei pessoal do bem chat. agora. Você chegou, eu acabei minha introdução aqui. Chegou a tempo. Precisão cirúrgica. Precisão cirúrgica. Vamos lá. E aí, o que Bora. podemos falar sobre esses casos aí, envolvendo bases militares? Mas é muito interessante como é que esse monitoramento, né, ele existe desde do começo, né, desse registro ufológico, né, desde quando a ufologia ela começou através dos registros militares, né. Os militares começaram a investigar luzes e objetos sobre as bases, que não eram equipamentos civis, mas também não era deles. Então, reportes começaram a ser feitos para tentar entender o que estava acontecendo, né? Daí nasceu a ufologia, né? Então, e isso é um detalhe que as pessoas esquecem de considerar. É verdade. Verdade, verdade. Pessoal, já deixem seu likezinho aí no vídeo e vão soltando as perguntas aí que a gente vai respondendo, né? Pode ser sobre esses casos mais antigos aí, envolvendo militares e tudo, e os casos atuais aí que estão acontecendo, a gente está acompanhando aí esses incidentes. Inclusive tem os vídeos aí que estão surgindo que são muito legais também. Por falar em vídeo, deixa eu mostrar para vocês aquele videozinho que eu citei, que tem umas características bem diferentes de drone, né? Tem um vídeo bem legalzinho que eu coloquei na coletânea que eu lancei ontem. Peraí. Antes de quinta. Deixa eu achar isso aqui. Por falar em coletânea, gente, eu criei ontem uma coletânea sobre
vídeos que eu recebi agora no começo de dezembro, todo sábado agora eu vou lançar uma coletânea de vídeos que eu vou recebendo durante a semana. Eu recebo muito vídeo de fenômenos ufológicos, né? Então, vou lançar aí todo sábado à noite, como eu fiz ontem, né? Para vocês perceberem, né? Como andam os incidentes. Deixa eu só achar o vídeo aqui, que ontem eu coloquei vários. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí que tá abrindo. Esse fenômeno esse vídeo que a gente conseguiu, né? Que está na internet, inclusive, você vê formas, você vê umas coisas mexendo por dentro, assim, é bem interessante. Aí, não é este. Acho que é esse aqui. Vou procurando aqui. A hora que eu encontrar, daí eu mostro para vocês. Enquanto isso, vamos lá, vamos respondendo as primeiras perguntas. Até o Morgan vir aí de novo. Primeira perguntinha do Robson Schiffler. Os drones têm pequeno porte. Existiria uma nave-mãe? Os americanos não conseguem. Realmente tem essa questão da nave-mãe, né? No caso da noite oficial, por exemplo, havia um objeto com 1.500 metros de comprimento. Isso é um colosso, é algo gigantesco. E aí quando vem alguém falando, mas é tecnologia terrestre, é tecnologia um país da China, talvez, não sei. Mas que país tem capacidade de construir um objeto com 1.500 metros de comprimento? Em 1986. Não tem. Hoje, provavelmente não tem também, né? Imagina naquela época. Né? Então, tá na hora de começar a assumir as possibilidades e considerar, de fato, todas as possibilidades, né? E não ficar fazendo birrinha, porque aliens não existem, porque aliens não podem chegar até nós. Caramba, estão sobrevoando aí. Como que não pode chegar? Então, tem que parar de ficar limitando a tecnologia de alienígenas avançados, milhares de anos à nossa frente, limitando eles pelo que a gente tem. É como se quisesse limitar a nossa tecnologia pela de alguém que mora no meio da floresta amazônica, ali numa tribo perdida. Não tem muito cabimento. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Não é, Morgan? Essa história de que fenômeno terrestre não tem cabimento, né? O pessoal sempre vai tentar arrumar todas as desculpas possíveis, né? Para desqualificar as informações. Rapaz, o vídeo sumiu, cara. NDI. Vídeo mais uma vez com os homens de preto. Deve ser. Era bem interessante a filmagem. Caramba, cara. Aproveitando o gancho enquanto você procura aí, hoje eu até inclusive postei no Instagram o vídeo. Eu tinha comentado nas últimas 2 semanas, né, que a gente fica tentando traçar paralelos, né, sobre o que está acontecendo, né, lá em Nova Jersey, na região. E uma coisa que sempre me atentou foi a questão das usinas nucleares que tem na região, né? E hoje apareceu uma filmagem de um OVNI em cima da usina de Oyster Creek, que foi a primeira que eu cismei com ela, assim, pela proximidade. Ela estava perto do litoral, perto das áreas de incidência lá, e tinha um outro relato na vizinhança lá, mas hoje apareceu um vídeo, que eu não sei se foi o primeiro vídeo, né, que foi linkado, porque acaba que são muitos que são vinculados, mas nem todos chegam pra gente, né? De um avistamento exatamente em cima da usina nuclear de Oyster Creek, lá em Nova Jersey. Então, essas zonas de interesse, né, muitas dessas bases que a gente está comentando aqui hoje, algumas têm estoque, artefato nuclear, né, na sua posse ali,
e outros têm tecnologia que está sendo testada, né, pelo governo. Então, são locais de extremo interesse para esses seres também. Pois é. Pois é, cara. Aparentemente, toda instalação que tem alguma relação com elemento nuclear atrai a atenção deles, né? Uhum. Seja usina, seja base, seja alguma central de armazenamento. Curioso. Uhum. O Elizondo, ele comentou recentemente daquele projeto que ele encabeçou, ele pensou, e quando ele foi executar o projeto, eles cancelaram o projeto, que era justamente usar material nuclear como isca para atrair e registrar o fenômeno, né? E quando ele ia executar o projeto foi cancelado, e a justificativa que eles deram que tinha um outro projeto em andamento com o mesmo perfil. Então eles não iam gastar grana com 2 projetos para o mesmo fim. Então cancelaram o projeto dele, o outro aparentemente estava mais avançado. E eu lembrei do depoimento daquele físico, que eu esqueci o nome dele, que é um baixinho de óculos, na Sol Foundation do ano passado, que ele comenta exatamente que um amigo dele, de dentro do governo, estava fazendo esse tipo de projeto. Ele colocava artefato nuclear, tipo, no meio do deserto, a céu aberto, ficava numa distância segura e registrava para tentar registrar a interação de OVNI com esse material nuclear. Então, é como se fosse um sinalizador, né, para eles, né? Então, eles sempre estariam próximo, principalmente em área aberta ou, né, essas bases aí, onde tem muito material acumulado num lugar só. Mano, qual a tua opinião aí? Por que eles teriam esse interesse na nossa tecnologia nuclear? Só para questão de defesa deles mesmo? Cara, eu acho que não. Em algum lugar eu li aquelas coisas, né? Fontes, uma hora vira fontes da sua cabeça, né? Porque você fica lendo tanta coisa que você esquece de onde que você leu. Mas eu não sou perito em física, mas aparentemente essa a explosão nuclear, né? Qualquer ruptura nuclear, ela gera neutrinos. E os neutrinos afetariam a tecnologia desses seres, entendeu? Não é a radioatividade em si, né? Porque nós temos várias na nossa atmosfera, né? Temos a gama, temos a radiação natural, né? Que vem do nosso Sol e, teoricamente, não afeta, não abate, não derruba esses objetos. Mas da fissão nuclear em si, ela gera ali, não um efeito primário ali, né, da explosão, o calor, tal, aquele primeiro impacto, mas um efeito secundário na emissão de neutrinos afetaria de alguma forma ou a biologia deles, ou fisiologia, ou máquinas. Uma coisa nessa linha aí. Agora, sobre neutrinos, eu entendo bulhufas, tem que realmente ler muita coisa para poder sacar e argumentar melhor. Faz sentido. Faz sentido. Mas olha só, quem está presente Raimundo, na audiência? Que coisa, hein, rapaz? Sempre a mesma história. Acabei de chegar em casa, ralei pra caralho. Acordo 5 horas da manhã e chego em casa 10 horas da noite. Mesmo caô toda semana. Não. Francamente. A gente já conhece todo o padrão das suas frases. A próxima é vou comer alguma coisa e tô entrando, quer ver? Chega mais, seu PH. Chega mais. Ó, vamos confabular aqui. Acredito que essas audiências seja tudo forjado, pois acredito que eles já sabiam que estávamos vivendo sobre uma potencial ameaça. Mas fácil introduzir o assunto aos poucos. É possível, sabe? Olhando aí dentro dessa possibilidade, tudo indica que ele já tem algum conhecimento prévio, né? E que estejam agindo aí de forma a preparar a humanidade para alguma coisa. A gente vê aí, por exemplo, a conduta do Luiz Elizondo, né? Fala que eu vou pedir autorização lá para o Pentágono para falar tal coisa, e eles autorizaram. Mas como assim? O Pentágono é a agência que promove o acobertamento. Ele vai pedir autorização para ele falar alguma coisa sobre o fenômeno, para denunciar alguma coisa
contra eles. É uma história meio mal contada, né? Se for ver. Então, É esquisito. Mas ele traz muita coisa que de início muita gente não acreditava, mas agora a gente para pensar, né? Ele fala que uma vez ele foi abordado dentro do próprio Pentágono sobre um grupo interno que não era vinculado a ninguém que ele conhecia, a programa nenhum, e o cara era de carreira, conhecia gente lá dentro. Vários departamentos, ele cabeçava um projeto e conversava com os cabeças de outros. Então, pessoas que eram internas, que ele nunca ouviu falar, abordaram ele, né? E ele falou que ele tinha esse cunho religioso, né? A gente especula que pode ser algum representante, alguém enviado do Immaculate Constellation, né? Que tem esse viés, tem esse nome com tendência religiosa, mas também, aparentemente, é detentora de parte do conhecimento ufológico ou nuclear do governo dos Estados Unidos, que acaba trombando nesse assunto, né? Porque parece que tudo que é ufológico está sobre o guarda-chuva de urgência ou emergência nuclear americana. Então, poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas têm a liberdade para falar sobre. Então, eu imagino que quando ele precisa dessa benção para poder falar, né, essa coisa vai em outros escalões aí que ele realmente não domina, sabe? Mas como ele não falou nada, não jogou nada no ventilador ainda, assim, né, crítico, eu acho que ainda está sob controle o que ele fala, assim. Uhum. Você acha que pode vir uma revelação, uma confirmação de que parte do fenômeno é realmente alienígena? Uma confirmação vinda, digamos assim, do Pentágono ou diretamente do governo? Olha, você viu, teve uma porta-voz do Pentágono que falou hoje que os objetos que estão sobrevoando sobre os Estados Unidos, especificamente a região de Nova Jersey, não são, ou seja, ela sabe alguma coisa, porque ela falou que eles não são de nações inimigas, mas também eles não sabem o que é. Então, alguma coisa ela sabe para ela começar a eliminar respostas, né? Começar a eliminar opções. Mas eu acredito que eles vão ficar sempre nessa negativa, né? De a gente não sabe o que é, mas também alienígena a gente tem certeza que não é. Mas vai ficar nessa famosa água de salada, né? Não resolve, ninguém vai comer, vai ficar ali boiando. Isso aí. Que mais? O Christian Barros comentando, né? Eu acho muito engraçado a parte da nota oficial dos OVNIs com os militares desmaiando. Pois é. Para alguns foi bem surpreendente, né? Enquanto tinha pilotos aí voando corajosamente atrás de uns OVNIs sobre o oceano ali com equipamento dando informação errada, tinha outros desmaiando. São pessoas, né? João de Barros Silva, verdade, Morgan, nunca sabemos. Meu avô já tinha avistamentos, quando falei para a família fui o louco, mas o avô conversou comigo sem ninguém saber e pediu para não falar nisso. Eu também fui o louco da família ali por muitos anos. Ih, gente, relaxa, todo mundo que tá aqui é o louco da família, tá? Eu fui o louco todo mundo que tá aqui hoje é o louco da família, então relaxa. Mas é legal quando a gente demonstra curiosidade e interesse sobre o tema e vem um dos mais velhos da família e relata, né, e desabafa alguma coisa com a gente. Minha avó, por exemplo, tá com 86 anos. E uma vez eu estava conversando com ela, né, sobre essa questão dos podcasts, essas coisas, perguntando se ela acreditava. Ela é bem mente aberta, assim, sabe? Para a idade dela, ela acredita que é possível, ela já viu muita coisa estranha, já viu assombração e tal. E uma vez ela falou que ela morava em Jaboticatubas, que é uma cidade pequena próxima aqui de BH, e ela falou que viu o Homem do Ouro. Ela falou, não, era muito esquisito, que eu estava com meus irmãos, né, tipo, numa casa de roça, e vinha aquela bola de fogo, ficava correndo no meio da mata, no meio das árvores, e nada queimava, nada pegava fogo, né, e depois de um tempo sumiu. Mas aí eu perguntei para ela, não, o que você achava? Ela falou, não sei, eu achava que era alma penada, o pessoal falava que era espírito do padre, essas coisas, e era muito comum, né, era a explicação plausível antigamente, né, para a época, né, que era aquele viés folclórico da coisa. Mas é interessante mais quando vem uma pessoa mais velha assim e tem essa confiança de falar pra gente uma coisa que ela nunca falou pra ninguém,
Ela nunca falou isso com minha mãe, nunca falou isso com os outros filhos dela. Então, muito, muito bacana quando o doido da família começa a ter algum crédito. O doido não tá sozinho, né? Tem outros doidos na família. Será que podemos relacionar esses drones de agora com os Foo Fighters? Olha, tem uma semelhança aí, né? Porque na Segunda Guerra, todos os lados envolvidos observavam esses objetos, né? Os japoneses atacando os americanos via as luzes do lado do avião. Os americanos também. O americano bombardeando a Alemanha também via. A Luftwaffe lá, voando lá, bombardeando a Inglaterra, via os objetos. E aí acabou a guerra, eles foram tentar confirmar, né? O que eram aqueles objetos e tal. A gente achava que era de vocês. E agora tá semelhante, por quê? Porque os americanos não sabem o que é. Da onde está vindo isso? E tem relatos na China, os chineses não sabem o que é também, né? Certamente na Rússia também está acontecendo, só que a Rússia está em guerra agora, ela não vai revelar muita informação, a informação que está vindo de lá é meio controlada. Mas muito provavelmente, quase com certeza absoluta, deve estar acontecendo lá também, né? Na Ucrânia também teve muitos relatos de avistamentos aí desde o começo da guerra. Então, muito provavelmente aí está tendo avistamentos aí pelo Brasil inteiro. O Guto mesmo, ele estava falando, ele me mandou 4 filmagens feitas na região de Viracopos. E não é avião. Algo estava voando muito perto de Viracopos. Pelo que eu entendi, 2 pessoas que não se conhecem em pontos diferentes filmando praticamente a mesma coisa. Também tivemos registros aqui no Paraná. Teve registro que eu vi agora há pouco sobre luzes sobre a região de Jardim Alegre, no interior do estado do Paraná. Enfim, tem casos ocorrendo aos montes. Teve 4 filmagens também vinda de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo já estou selecionando aí, a gente vai incluir na coletânea. Vou trazer uma outra coletânea agora sábado, tá? Vai ser todo sábado. Eu vou trazer a coletânea da semana para vocês, tá? De filmagens de objetos. Eu estou pegando uma carona aqui no comentário do Peter, no chat. O Peter comenta, né, porque está acontecendo só nos Estados Unidos, né? A gente tem uma escalada, né, de avistamentos aí. No sul de Minas, né, próximo do Cadu ali, o Cadu falando que ele tem amigos que trabalham próximo a ele ali, em fazendas no entorno de onde ele trabalha, que estão avistando coisa direto, muita coisa no céu rolando, né, no sul de Minas ali, divisa com São Paulo. Região metropolitana de São Paulo também, São Paulo especificamente de capital não, mas metropolitana tá tendo muito avistamento também. Então eu acho que está tendo um movimento a nível mundial, só que a gente ainda não prestou atenção nisso, tá? Porque tem realmente muita coisa, mas essa questão mais invasiva e próximo da população, igual está em Nova Jersey, isso aí a gente nunca viu, né? Igual a gente comentou na última live, que a gente está... Na última live, não, perdão, num programa que ainda não foi ao ar, que a gente está tendo a oportunidade de presenciar uma onda ufológica com tecnologia suficiente para gerar muito registro sobre. Então, hoje os celulares estão bem melhores, as câmeras, né, a cada ano melhorei um pouquinho, elas continuam sempre péssimas para filmar à noite, mas já é alguma coisa. É coisa que a gente não tinha na noite oficial, é coisa que a gente não tinha nos anos 50. Então, se nos anos 40, 50 ali a gente tinha poucos registros de Foo Fighters, né? Hoje a gente consegue ver, filmar, nem que seja a média ou longa distância, o comportamento desses objetos de uma forma muito mais clara e ilustra melhor para a gente como é que isso funciona. Porque a gente fica atrelado ao relato, né, da pessoa, a pessoa fala baseado no conhecimento dela, no que ela passou, e o que ela sabe registrar, né, de informação, mas hoje a gente pode ver isso através de filmagens, né, ver um vídeo, ver um OVNI desaparecendo, um OVNI fazendo um movimento de folha seca, aquela coisa, você está vendo o OVNI e ele desaparece na sua frente. Então, essas coisas são muito instantâneas, assim, é bem interessante, o tanto que a gente está tendo acesso mais fácil a esse tipo de visualização de relato.
Uhum. O Evandro perguntando se isso começou no Reino Unido. Realmente, os primeiros relatos, Reino Unido e Nova Jersey, né? Foram os dois lugares meio que simultaneamente ali surgindo. E aí começou a pipocar em outros lugares do mundo aí, né? Começou as bases, né, do Reino Unido, estava relatando um avistamento recorrente, se não me engano foi o mesmo padrão dos Estados Unidos também, cerca de 15 dias, todos os dias avistamento lá, aí deu uma diminuída, explodiu em Nova Jersey, e agora está se expandindo, né, está indo no sentido Nova York, no sentido Canadá, né, na divisa já com o Canadá e nos Estados Unidos, e outras áreas mais espaçadas dos Estados Unidos também, de forma mais espalhada, mas também tem mais relatos vindo de outros lugares dos Estados Unidos, mas a concentração está em Nova Jersey. Inclusive, no meu Instagram hoje, eu postei o vídeo de um cara que ele subiu num drone para poder filmar de mais perto possível esses drones que estão sobrevoando a área lá, e quando chegou próximo do drone, o drone dele apagou e desligou e caiu, e deu que a bateria tinha morrido. E ele falou, estava fully charged, assim, tinha acabado de carregar o drone, subiu o drone, chegou perto assim, né, uma distância relativa e apagou, matou a bateria do drone na hora. Interessante isso. Isso explica interferências, por exemplo, bateria de drone é de lítio, né, igual de celular. O FBI tem relatado que tem tido interferência em aparelhos também, né, e o GPS ele fica desregulado próximo do fenômeno. Então, pode ser que o lítio, né, que a gente usa como fonte de energia, ele não conversa com essa energia que é emanada de lá. Na live anterior teve uma pessoa, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas a pessoa perguntou o que fazer se tiver um avistamento desses. Né? De repente está lá e testemunha uma aparição dessas, dentro dessa onda, né? Primeira coisa, então, é tentar fazer o registro, mas como fazer um registro decente? Né? Então, primeira coisa, celular deitado, né? Na horizontal, para captar melhor o ambiente, e não tente ficar dando zoom. Né? Você vai usar um zoom digital, ele vai perder um pouco de qualidade, vai ficar muito tremido. Faça uma filmagem tentando pegar ponto de referência, né? Então um prédio, né? Relevo, né? Essas características. E se você souber configurar sua câmera para pegar, fazer uma filmagem noturna de melhor qualidade, ok. Então faz a configuração e faz o registro. Mas se você não souber fazer a configuração para o modo noturno, deixa como tá e faz a filmagem de longe mesmo, pegando o ambiente e pontos de referência. E tenta não falar muito para que a gente possa pegar barulho que o objeto esteja emitindo, né? E às vezes, tem umas filmagens ali que eu peguei, e aí o pessoal filmando e fica falando, e blá, 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 e você não escuta o zoom, né? O barulho do zumbido do objeto que a pessoa está falando, né? Então, procure captar o som, né? Do aparelho que você está filmando. Perfeito. E não usem flash, tá, gente? Em momento algum, usem flash, que atrapalha mais ainda o registro, principalmente à noite. E não usar o laser verde, né? Tem uma filmagem lá que os caras estavam apontando o laser verde lá pro objeto, né? Pô, aí o objeto vem pra cima e não quer levar susto, né? Depois não quer ser abduzido, né? Evitem usar o laser verde. Eles estão passando lá, eles vão embora, eles não vão te incomodar, então não fique chamando a atenção deles. O Marcioga falando, o mundo continua em guerra. Até quando isso está relacionado com ondas de avistamento? O que isso realmente significa? Alguma coisa inédita deverá acontecer? Algo está para acontecer com maior veemência? Bom, minha opinião particular é que sim, estamos à beira de uma guerra mundial e os caras podem estar bem preocupados com isso e estão ali se mostrando claramente para dizer, estamos aqui, se algo acontecer a gente vai interferir. É a leitura que eu faço dessa situação. Sim, pois eu fico imaginando, eu já trouxe isso para cá outras vezes, que a gente tem relatos, né, além de sobrevoo em bases,
de sobrevoar a base e desativar o material nuclear que estava naquele local. Ele fica estéril, ele não funciona, já era. É enterrar e jogar no lixo. Quem garante que eles não estão fazendo isso exatamente agora? A gente está diante aí uma escalada, né, entre Estados Unidos, Rússia, China, Índia, né, vai todo mundo se embolar em breve. Todo mundo tem material nuclear. Só que, se você tivesse material nuclear e esses drones, essas luzes, etc., essas naves estão voando sobre o seu armamento nuclear e esse armamento está sendo desativado, você vê que realmente a coisa está sendo esterilizada ali, o que você tem está inútil. Se ele falar, ia nada, né? Pois é. Você ia ficar quietinho e falar, não, deixa o outro continuar imaginando que eu ainda tenho meu armamento. Né? Sim. Ou seja, Estados Unidos ou Putin, ninguém vai assumir que realmente, depois dessa onda de sobrevoos e aproximações, ficamos sem material nuclear. Cara, acabou. Aí realmente o cara está expondo a defesa do país. Né? Então, mesmo se tiver, né, eles nunca vão assumir, né, que isso ocorreu. Isso aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. O Dinho deu uma dica boa aqui, ó. Uma dica para gravar também é abrir o app da câmera de foto. A câmera de foto tem mais qualidade. E use o aplicativo para fazer a captura da tela do celular no momento em que estiver com o app aberto. Isso aí, muito bom, muito bom. O Digno, gente, ele também é conhecido como Leandro, tá? Ele acabou de entrar para a equipe da revista UF, tá? Para fazer umas ilustrações lá. Maravilha. É bom, o menino é bom. É bom. Então, já vão ter algumas artes aí assinadas por ele aí. Show de bola, o cara é muito fera. Isso aí. Meu povo, mandem mais perguntas aí que a gente vai esclarecendo, a gente vai respondendo aí para vocês. E galera, o vídeo simplesmente sumiu. O vídeo que eu queria mostrar para vocês não está no meu HD. É mole. De preto, né? Sempre estão agindo aí. Pois é, cara. Eu e PH, a gente sempre comenta isso, né? Que às vezes a gente tem um material interessante e de repente aquilo some de uma forma aí que a gente não consegue entender. Ué, como é que some um troço desse? Eu tava lá. Estava guardadinho aqui para mostrar para vocês. Sumiu. Mas eu tento pegar de novo e coloco na coletânea de sexta-feira. Aliás, de sábado agora. Meus amigos, mais alguma pergunta? Se não tiverem perguntas, a gente vai dormir mais cedo. Oliva, dando perguntas. Tem alguma informação de avistamentos de drones em outros países? Sim, Estados Unidos, Inglaterra, China, Argentina. Eu não dei uma olhadinha. Talvez no México tenha, né? O Jaime Malson adora jogar os videozinhos, né? Eu não fui ver nas fontes dele para ver se ele tá divulgando alguma coisa, mas provavelmente México também tem. O pessoal lá gosta de filmar muita coisa. A gente tem chance de ganhar uma guerra contra esses seres. Isso é meio relativo, né? Se for sozinho. Só se for no truco, né? Se for no truco. Ou se for sem tecnologia. Só. No X1, né? No X1. Aí no 1 a 1 aí quem sabe? Se eles não usarem poder mental e nem tecnologia, aí quem sabe? Vamos usar o bastão para paralisar a gente, né? No meio do processo. Tenho a mesma percepção que vocês. Algo bem intenso está para acontecer. Está chegando nesse momento, sinto que não tem mais como. Isso é bem... entra bem naquele aspecto que a gente tem comentado nas outras lives. Esse comportamento das autoridades, principalmente as americanas, indica realmente que eles têm uma informação de que algo vai acontecer e eles estão ali trabalhando em cima, né, para preparar a população para isso. E agora eu digo para vocês, vai acontecer uma coisa aqui nesse canal agora
que vai agregar essa informação. Isso, rapaz. Temos uma fonte em primeira mão aqui. Está vindo aqui para trazer a revelação para vocês. Vamos chamar a pessoa aí. Quem será? Quem será? Não é PH Carvalho. Doutor Arthur. Saudações. Peraí. Imagina. Sair de uma e entrar em outra agora. Mas vamos lá. Qual que é a fofoca? Estamos falando sobre esses sobrevoos de OVNIs, né? Que tem ocorrido. E vocês escolheram um país? Porque a gente tem vários lugares. Tá geral aqui, a gente tá falando sobre o Rio Grande do Sul, sobre Inglaterra, Estados Unidos, escolha. Estamos falando a nível mundial, não tem uma preferida. Eu comecei com casos brasileiros, geral aí, mas agora a gente tá focando mais nos casos recentes, né? Especulando, o que tá trazendo esses caras pra cá? Eu acho que a questão, não sei se vocês comentaram já, mas meu grande ponto até agora é por que do silêncio midiático mundial aqui tá? Qual que é a explicação do silêncio mundial frente a um negócio desse porte? Porque se você tem qualquer sinal de invasão de território, digamos que é uma nação invadindo a outra e está sobrevoando isso é invasão de espaço aéreo. Isso é prenúncio de guerra em qualquer país. Não tem sendo colocado, os próprios países estão afirmando que invasão de outro país é alguma coisa que chama mais atenção ainda, porque são em vários lugares da mesma forma que os países estão falando que não é invasão de outro país, que a primeira olha, estão invadindo meu país, vou declarar guerra, vou derrubar, vou criar sanção, e não está acontecendo absolutamente nada disso. Esses países, você vê a Real Força Aérea na Inglaterra, você vê o Pentágono nos Estados Unidos, abertamente, que não sabe o que é, mas que não é invasão de outro país e não é nem fazendo brincadeira, subindo o drone de sacanagem. Não, e afirma também que não tem nenhuma nave-mãe na costa americana soltando esses drones. A população está com medo, a população pede ajuda para a polícia, falando que se fosse alguma invasão, toda a população morreria. E você vê a mídia quieta. A mídia americana quieta, a mídia europeia quieta, a mídia brasileira quieta. E nada acontece. Se você sair da bolha e perguntar para qualquer vizinho de vocês aí que estão assistindo, ou de Jackson e Morgan mesmo, que não tem nada a ver com ufologia, sobre, olha, o que você acha sobre esses sobrevoos de supostos drones dos Estados Unidos? A pessoa vai falar, do que você está falando? Isso está acontecendo há um mês. E o curioso hoje eu achei muito... Eles estão jogando no colo dos policiais, né? Não é nem dos militares, né? É pra polícia investigar. Pô, não tem muito sentido, Exato. Né? Não tem nenhum sentido. Não, eu achei interessante que, pela primeira vez, eu vi uma matéria da CNN falando sobre. Falando sobre uma matéria que para a gente já é coisa velha, né? Falando do Elizondo, que ele afirma que o governo americano tem artefatos alienígenas. Então, isso aí ele já vem falando desde, sei lá, do ano passado, desde quando lançou o livro e tal. Mas foi a primeira vez que eu vi a CNN especificamente publicando uma matéria sobre. Você vê News Nation, você vê os outros canais norte-americanos, mas a CNN eu nunca tinha visto. Eu vi essa matéria hoje. Eu pensei, cara, aí me deu aquele estalo, sabe, aquele boca, sério, que só agora, que pra gente é uma notícia velha, né? Só agora que os caras estão falando sobre isso, porque ele tem um público bem específico, né? A CNN tem um público bem mais amplo, né, digamos assim, do que uma News Nation, que é um canal mais, tem a mente aberta, mas ele tem um público, o nicho é diferenciado. Então, eu achei muito estranha essa matéria, justamente hoje, vir a público, assim, depois de tanto tempo e tanta coisa que já foi ventilada aí, até mais ousada do que esse depoimento do Elizondo. Deixa eu dar uma boa noite. Mas são pequenos furos na bolha. Uhum. Deixa eu dar uma boa noite especial para dois amigos que estão ali no chat, dois pilotos, inclusive. O José Américo e o Alexandre Tonsig. Um abração para cada um deles. O José Américo, inclusive, perguntou se vai
ter eventos em Curitiba. Evento, um simpósio em Curitiba. Provavelmente ano que vem a gente já está começando aí a organizar isso. Possivelmente ano que vem a gente tem algum evento aqui em Curitiba. Pela CBU, né? A CBU que está organizando isso. Muito bem, voltando lá então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quero agradecer o Jorge do Batuque pelo superchat. Vocês acham que existem seres dentro dos oceanos? A pergunta dele. Isso vem de encontro com os fenômenos que estão acontecendo agora, né? Porque as autoridades falam que esses drones estão vindo do Atlântico. Será que para mim é uma coisa... suspeitas que vêm do Mar do Norte. Mar do Norte, Oceano Atlântico. Eu já vi as duas origens, inclusive. Do ponto de vista, seria o mais factual. Tanto pelos avistamentos, a forma que eles se comportam, a forma que eles escapam desse comportamento, a forma de eles, entre aspas, desaparecerem no céu noturno quando estão sendo caçados pelos caças, por exemplo, os caças americanos que falam que quando chegam perto, eles simplesmente somem, avistamento sendo da água, e a dificuldade que a humanidade tem para chegar no fundo do mar, que a gente sabe mais sobre o espaço, e a gente já explorou mais o espaço do que a profundidade dos nossos próprios oceanos, por toda a dificuldade técnica que é envolvido nessa questão. Sim. O mapeamento do solo oceânico, até hoje, ele é feito de uma forma rudimentar, utilizando sonar e radar. A gente utiliza essas duas formas para fazer um mapeamento. E tem diversas áreas do nosso oceano, dos nossos oceanos, que a gente não sabe, não foram mapeadas. Pois é. Então a possibilidade é muito alta de que seres estejam usando isso como base, né? Uma base submarina. Não, o Jackson, mais do que ninguém, pode não tem como ele contestar isso, justamente por conta da noite oficial. Né? A própria noite oficial, as naves elas insurgiram, né? E tiveram sua movimentação no mar. Ou estou errado nessa questão? A nave mãe ela teria vindo do mar. Da noite oficial ela veio do mar, passou sobre Santos, passou sobre São Paulo, chegou perto de Campinas e seguiu em direção a São José dos Campos e depois voltou para o mar, passando ali sobre a região de Ubatuba. 1.500 metros de comprimento, né? Esse objeto tinha. Então, para se camuflar por um longo tempo no nosso planeta, o mar seria uma grande... seria a melhor opção, né? E 10 dias depois da noite oficial, teve uma outra que era ainda maior, com 11 quilômetros de extensão, né? Então, é um colosso, é um troço gigantesco. E o mar, de novo, seria a melhor opção para se esconder, seria no oceano mesmo, né? O Peter corroborando isso. O mar é o local mais seguro para se esconder. Nós humanos ainda não temos uma tecnologia segura para exploração. Então, acho que a maioria das pessoas concordam, né, com essa possibilidade. E o pessoal falando aí do pânico das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, frente a esse fenômeno, né? Eu tenho uma filmagem de uma mulher que estava filmando, estou vendo os drones e tudo, estou bastante assustada. É uma preocupação justa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque se você tem uma tecnologia que está invadindo seu espaço aéreo e você não tem tecnologia para essa proteção, sendo que você é o país que tem maior investimento econômico em defesa e ataque, é uma coisa para você estar bem preocupado, não? Uhum. É realmente estranho isso. Bem estranho. Pessoal, mandem perguntas, mais perguntinhas. Por enquanto acho que não tem. Tem uma imagem circulando na internet, o Eduardo está comentando ali, a imagem daquele objeto que parecia um avião com múltiplas cores. Ele já avistou 2 em sentidos opostos. Realmente tem uma filmagem de algo que lembra um avião, e tem um formato de avião, inclusive, né? Você já chegou a ver essa filmagem, Arthur?
luz branca, verde, vermelha, piscante. Eles até tinham interrogado se aquilo lá podia ser aquele drone espião chinês, que realmente ele tem o formato parece realmente um avião, com as duas hélices para baixo nas asas, ele é mais bojudinho, e tem o tamanho mais ou menos de uma caminhonete. Só que a movimentação daquele drone, até onde se sabe por conta de própria observação, lógico que é um drone espião, mas você já tem filmagem dele voando e a forma que ele atua. O tipo de movimentação, o setup das luzes dele são diferentes, a velocidade dele, ela consegue chegar numa velocidade sonar, mas está longe de ser uma velocidade que consiga escapar de um caça. Então, por si só, ele já tem outros tipos de configuração e de execução do seu voo de uma forma distinta. A altura que ele consegue chegar a uma altura limítrofe também, que não é correlacionada com a altura que alguns, não especificamente isso da filmagem, mas desses, entre aspas, vamos usar a palavra drone, eles conseguem chegar. E a movimentação de pausa do seu voo e virando 90 graus, nenhum desses drones eles conseguem fazer nem mesmo os drones mais tecnologicamente desenvolvidos que a gente pelo menos tem um conhecimento. Eu falo isso daqui porque existe a limitação de ter armamento que a gente não chega no nosso conhecimento porque é ultra secreto, e a gente tem que trabalhar logicamente sobre essa hipótese. Pode ser algo que esteja tão avançado de alguma nação que a gente só não tenha chegado para a gente, e essa é uma possibilidade que a gente tem que levar em consideração, mas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem de informação, e um desses eles podem chegar nessa velocidade, nessa altura, nessa execução de um movimento de 90 graus, sem que ele simplesmente deixasse de existir, porque a força envolvida quebraria ele. Uhum. O Igor perguntando, tem algum registro de radar ou outro tipo de registro desses casos? Até onde eu sei, não. Tem os registros radares não dos Estados Unidos, isso eu desconheço se tiver, mas na Inglaterra tem. Aqueles que tiveram nos aeroportos da Inglaterra, eles têm, e foi isso que motivou a Real Força mandar caça voar determinados aeroportos e mandar desligar o prompt e desligar as luzes para poder fazer essa identificação. Isso, inclusive, colocou em risco durante alguns dias os próprios levantamentos e pousos de aeronaves, porque sempre existia a possibilidade de se já que você não tem a identificação, né, o transporte desses aviões, e você também não tinha a luz de sinalização. Então, correu o seu risco durante tudo, não sei até agora se está em vigência esse tipo de exigência, mas inclusive foi o Rony mesmo que tinha feito esse levantamento dessa exigência. Se não me engano, foram 3 ou 5 dias que estava em vigor essa normativa pela Health inglesa. Então, existiam esses registros de radar. Relacionado também a registro de radar, não agora desses softwares, mas dos próprios caças, né, dos próprios aeronaves militares, você consegue fazer essa verificação pelo Flight Radar, né, e você consegue analisar da onde está saindo esses caças, o percurso que ele está sendo feito, e é uma coisa impressionante, que alguns desses caças eles saem da costa americana, eles passam horas sobrevoando, girando em torno de uma determinada do oceano e volta para a base, como se fosse naquele setor. Caça, não é um avião, não é um helicóptero, vários fazendo exatamente o curso, e que você não tem nenhum registro da motivação deles estarem fazendo isso. Uhum. Não, legal demais. Enquanto a gente papeia aqui, um outro papo paralelo sempre rola no grupo dos apoiadores, né? O Leandro, né, que é o Jim Hotz e o Joab estão conversando lá justamente sobre os modelos de drones mais atuais, né? Então tem esse da Ptero Dynamics, e tem um alemão também que o pessoal está comentando aqui que ele já é alimentado por IA, né? Olha como é que esse aí muda de formato durante o voo, né? Que legal. Empresa americana? Não sei, vou pesquisar para isso aqui agora. Uhum. Tem cara de ser. O código é
americano ali. Muito bem. O Apolo ainda está perguntando sobre a questão marinha ali. Será que essas naves que fazem os golfinhos e baleias encalhar nas praias, tentando fugir? Será que elas que causam esses sustos nos animais? Na minha opinião, eu não acho que tenha relação, mas quem sabe, né? Sim. Tem um relato da Marinha Americana que um porta-aviões avistou uma nave enorme, submersa. Vocês já ouviram falar disso? Conhecem? Da Marinha, não. Não tenho conhecimento. Se tiver, inclusive, alguma fonte, joga aqui no chat pra gente dar uma olhada. Acho que eu ouvi falar alguma coisa sobre isso, mas eu não cheguei a ir atrás para ler mais a respeito. Isso. Se ocorreu algo assim, isso aí vai ser mais comentado aí futuramente, com toda certeza. Essas audiências aí, o povo cutucando informação, o pessoal buscando nas leis de acesso, provavelmente vem informação. Voltando à questão dos drones, seriam militares ou comerciais? Só temos conhecimento dos comerciais. Exatamente. Tecnologia militar fica secreta por um bom tempo, né? Depois ela vira domínio público, depois de muitos anos. Existem alguns drones militares que a gente tem conhecimento por testamento, o teste que é feito, o tipo de financiamento, dependendo, tem que ter um esclarecimento, a não ser que ele seja secreto, mas mesmo assim existem entidades que elas precisam receber esse tipo de informação, não a execução, mas que está sendo feito o projeto e de qual que é da onde está vindo o fomento desse projeto, mas não é porque é militar que a gente tem conhecimento. Boa parte deles, logicamente, a gente não tem por tipo de pesquisa que está sendo feita, e boa parte é encalhado e jogado fora porque é tentativa e erro na maioria da sua tecnologia. Mas existem alguns que a gente tem conhecimento, inclusive os drones militares americanos, boa parte deles são utilizadas para a própria defesa do país, e esse espião chinês, ele não foi nem uma forma de contra-espionagem, ele foi divulgado pelo próprio governo chinês, a sua existência, como é que ele funcionava. Então, alguns deles, a própria nação, ela apresenta para a população essa tecnologia. E é uma forma de transparência, mas, logicamente, se você tem algum artefato, algum meio de fazer alguma coisa que você sabe que os outros países não têm, você vai porque é um segredo nacional, com certeza. Isso aí. Meu povo, mais perguntinhas? Se não tiverem perguntinhas, a gente vai para a cama mais cedo. Hoje o povo está mais calmo no chat, né? Outro dia tava fervilhando, cheio de perguntas. Nem respondemos todas, porque não deu. Pessoal, tem gente chegando. Boa noite, Rodrigo. Isso aí. Bom, se for assim, então, gente, a gente encerra mais cedo hoje, até porque o Rony também tá fazendo uma live nesse horário. E hoje uma live mais curtinha mesmo, só pra gente cobrir esse tema que ainda a gente não tinha comentado. E aí a gente completa ele hoje. Porque ninguém tenta descobrir se as luzes nos UFOs são algum tipo de meio de comunicação ou o significado. A fibra da nossa internet usa luz também. No caso, existem várias possibilidades, tá? Muitos especulam que a luz dos objetos, na verdade, seja gerada por campo eletromagnético. Interação de vários campos que existem ao redor do objeto e acaba gerando luz, né? Por isso que eles são luminosos à noite. E quando é durante o dia, eles são meio radiantes, ainda tem um certo brilho. Então, existe essa teoria aí, né? Não seria exatamente como comunicação ou aviso ou coisa assim, seria o campo magnético interagindo. O Machado ele ainda tem uma teoria diferente sobre as luzes que, dependendo do OVNI, quando a pessoa avista, a pessoa ela é paralisada e hipnotizada pelas luzes que são o padrão de luz que é emanado ali. Seria mais ou menos parecido com o efeito de um hipnólogo, aquele antigamente que ficava balançando um pêndulo de um lado para o outro. Então,
o movimento e a frequência, ele colocaria a gente numa situação de transe para a abdução ficar mais fácil, digamos assim. O Vitor pergunta quais são as possíveis reações do fenômeno quando apontamos laser. Bom, isso vai chamar a atenção da inteligência daquele objeto, né, sobre a origem. E quem está emitindo o laser, no caso, é a pessoa, então vai atrair atenção para a pessoa, né? Pode atrair ali, pode resultar numa abdução, talvez, se você estiver numa área propícia para isso, ou numa ação hostil por parte das inteligências, se eles se sentirem ameaçados, né, com esse laser. São eu posso ser polêmico, podem me criticar, mas eu acho a maior burrice do mundo apontar um laser para um objeto desse. Porque se você está fazendo qualquer coisa, você está pesquisando, você está no meio do mar, você está na sua casa e aponta um laser que vai vindo da sua janela, a coisa que você vai pensar é que vão atirar em você, que é alguma coisa hostil. Ninguém vai colocar um laser em você ou no seu carro para alguma coisa benéfica. Se você é uma outra entidade, está num planeta, num outro planeta, está sobrevoando, está fazendo uma pesquisa, está fazendo o que for, e aponta um laser, olha, me desculpa, a primeira coisa que eu estão querendo me agredir e vai ser de uma forma agradável que eu vou usar minha tecnologia em direção àquela pessoa ou aquela região, aquela área que estão apontando laser para mim. Todas as vezes que alguém tenta dar tiro, ou que dá tiro, ou que dispara flecha, dispara pedra, que dispara qualquer coisa em direção a a gente tem uma casuística bem vasta para essa pessoa. Aquelas que não têm morte imediata, tem morte depois por sequelas, por radiação, ou só uma roupa queimada quando tem muita sorte. Então, eu acho que colocar lasers para ler. Quer fazer uma coisa? Manda um flash de luz, manda um tchau, fala, me busca, me leva, faz o que você quiser, mas não aponta um laser. Porque a outra hipótese é que aquilo lá não um UFO, seja alguma coisa militar, você está colocando um laser naquela direção. Uhum. E aí o militar vai pensar como um alien benevolente, ele só vai disparar porque está achando que alguém está tentando dar um tiro naquela nave. Ainda dentro do que você falou, o Felipe perguntando qual o tamanho ideal do laser para atrair o fenômeno UFO. Nenhum. Puxa, microscópico, minúsculo, nossa, é quase imperceptível. Né? Usa esse, é mais seguro. O problema é que a gente interage com uma inteligência que a gente não conhece a forma como ela age, como ela pensa, como ela vai interpretar o laser, né? Aquilo que o Arthur falou. Você vai emitir um laser, qual vai ser a reação em volta, né? De retorno do objeto. Você pode estar assumindo um risco desnecessário. Então, evite fazer isso. É uma coisa muito, muito simples. Você está navegando, você está em outra região, uma outra terra, um outro país. E você vê um aborígene de uma outra cultura. Você vai botar um laser na cara dele? Não. Você está navegando num barquinho na Amazônia, de uma tribo. Você vai botar um laser na tribo que você não conhece? Não. Você tem a religião, dane-se. Você vê uma entidade de alguma religião, você vê um anjo, você vê Exu na sua frente. Você vai botar um laser na cara dele? Você vai fazer alguma coisa que não seja minimamente não agressiva para essa entidade? Não. Por que ficou fazer exatamente a mesma coisa com um ser que você supostamente veio de outro planeta, dimensão, intraterreno, alguma coisa? Eu acho que não tem por que você fazer entre aspas, esse teste. É como você ir para um zoológico, olhar um elefante e botar um laser na cara dele. Se você está com um muro na sua frente, uma bom gap, você ainda se encoraja para fazer isso. Se você está na savana africana e faz esse tipo de movimentação, mas nem levantar a mão você vai querer levantar para não chamar atenção. Não tem por que acho que você fazer esse tipo. Essa é a minha opinião, não estou falando que eu estou certo ou errado. Mas eu acho que não é seguro, tampouco respeitoso aquela entidade, vamos colocar nessa terminologia. E no pior das hipóteses pode ser alguma coisa terrena e pode só te alvejar achando que você é um terrorista, um bandido, você está tentando derrubar aquela aeronave. O Apolo S. Quer comentar, Morgan? Podemos observar que nem todas as luzes emitidas são do campo magnético, tanto que tem resposta quando ela se aponta laser.
e a questão de cores repetidas de certos padrões. Pois é, eu acho que falta estudo ufológico para cruzar esse dado, sabe? Tanto do padrão, né, se é um padrão de cores que se repete, de repetição de movimento, sabe? Eu acho que ninguém ainda parou para analisar isso, sabe? Para cruzar esse dado de todos os avistamentos. Eu acho que realmente um gap que tem na ufologia esse viés aí. Até porque a gente teria que estar deduzindo que é a mesma nave pela mesma tipologia que está sobrevoando para ter o mesmo padrão. Nada impede que você tenha mais naves de tipologias diferentes, com tecnologias diferentes e intenções diferentes para mandar aquele recado. Perfeito. Inclusive, em relógio, o pessoal fala, se tiver uma luz vermelha, laranja, corre. Nunca dá muito certo, saca? As outras cores ainda tem uma interação, geralmente não aproximam e tal, mas as cores que pra gente também são cores de alerta, né? Os tons, né, mais penderam pro laranja ali. Agora imagina que é uma nação, uma tipologia pacífica que está indo com e deu o azar de ter uma cor laranja, não sabia dessa história. A galera vai querer atacar porque é uma cor laranja. Então você vai ter um racismo luminoso de tipologias terrestres distintas. Olha a gravidade. Exatamente. Galera, vamos esperar para ver, não vamos ficar pagando para ter sorte de disparar luzinha, falar isso daqui é benéfico, esse daqui pode me levar, esse daqui eu quero me afastar. A gente não, como o Morgan bem não tem dado para se basear nisso, é puro achismo. E desculpa, quem te falar que sabe disso, por favor, apresenta esse artigo aí, essa de pesquisa. Do contrário, é especulação. O Ideal comentou, aparentemente está tendo muito avistamento em outras partes do mundo. Vocês acham que é só histeria ou realmente tem evidência de algo normal está acontecendo? Anormal, né? Está acontecendo nos Estados Unidos e Reino Unido. Na verdade, é o mundo inteiro, né? A gente comentou aqui, falou de filmagens aqui no Brasil e outros países, né? Aqui no Brasil, que a gente sabe, já tem filmagens aqui em Curitiba, Porto Alegre, Jardim Alegre, Lajeado, tem em Campinas, né? Tem em Goiás. Nossa, tá tendo muita filmagem em diferentes partes do planeta. Tem vários países que estão surgindo filmagens. Né? Inclusive, na época que estavam aqueles primeiros drones sobrevoando a Inglaterra, na China também tinha sido soltado, acho que 1 ou 2 dias depois, vi na China mesmo, aquele mesmo padrão. E na Argentina, 2 semanas depois, a mesma. Teve Buenos Aires, a mesma coisa, o mesmo padrão que teve na China, que foi parecido com o segundo dia de avistamento na Inglaterra. Só que tem países e regiões que foram bem difíceis da gente conseguir tirar informações pormenorizadas. Na África, tirando na África do Sul, você tem uma escassez muito grande de informação e troca para o mundo, né, trazer para o mundo e o mundo chegar até lá, pela própria dificuldade tecnológica, dificuldade de interação entre países. Se você pegar na Europa, você tem uma facilidade muito maior, só que tem países que carecem da pesquisa ufológica, como a gente tem nesses outros locais que a gente falou. Na China, você tem muita dificuldade dessa interação pelo próprio acesso e limitação que o usuário tem para divulgar fora do país determinadas, até para a própria comunicação. No Japão, você tem uma certa facilidade, mas, né, é impressão minha, não chega para cá no Ocidente tanta coisa relacionada à ufologia do Japão. E o Japão tem uma tecnologia boa, né, excelente, na verdade, uma abertura para comunicação para o mundo inteiro, você não tem restrição de redes sociais ou esse tipo de comunicação, e carece mas que não chegue para mim porque eu não estou chegando, porque eu não estou sabendo aonde buscar como ter essa informação. Os Estados Unidos é mais fácil, porque a coisa chega quase que de imediato para cá. Estados Unidos e Canadá. Talvez o Japão tenha um pouco de questão idiomática também. Questão de idioma, a próprio alfabeto que eles usam, né? Tem essa barreira, entre aspas, né? Tem. O que é, Morgan? Vocês repararam que começou a dar merda depois que teve aquele abatimento dos balões lá nos Estados Unidos, né?
De lá para cá acabou a paz, cara. O trem disparou. Eu tinha uma teoria de uma timeline que ela começou ali a coisa ficar estranha em 2017. Né? Aquele boom, né, aquele primeiro furo na bolha, né? Com o vazamento dos vídeos do Pentágono, a coisa começou a escalar. Eu acho que mais gente começou a prestar atenção no céu, começou a filmar e, teoricamente, aparentemente, mais relatos foram surgir. Mas daquele episódio dos balões para cá, a coisa realmente perdeu o freio, assim. É isso aí. Eu fico pensando, às vezes, estou até falando com o Rony quando ele esteve aqui em São Paulo esses dias. Eu fico imaginando que Deus o tem, o Gevaer, puto, seja onde estiver, que, porra, eu precisei morrer para estourar agora voo, filmagem e tudo mais. Por que não aconteceu isso um pouco antes de eu estar aqui? Com certeza, com muito esclarecimento da onde está, sobre tudo que a gente está passando, que a gente não consegue saber. Mas eu imagino ele com a pulguinha, ele falou, poxa, eu podia estar aí, olha só, um aninho aí de diferença ia ter tudo isso daqui acontecendo. Ele estaria fora. Ele tinha uma visão, ele tinha uma visão diferenciada. Certeza que a ufologia aqui no Brasil ele está com o Congresso, tá diferente, tá mexendo aí os pauzinhos. Não que o pessoal que esteja representando ele está muito bem representado. Tá aí o Jackson aí, que é o cara que veste o terno e gravata e vai lá para Brasília bater cara. Pode falar. Essa vontade de expressão é muito equiparado, até maior do que muitas pessoas que estão hoje em dia fazendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Bem que tem esse pessoal. Bem que tem esse pessoal que vai lá, vai em frente, segura a bronca, conversa com A e B da política, que a gente tem menores de problemas com política, mas ainda assim tem aquele pequeno sonho que vale a pena lá naquele meio e que tem interesse em coisas não obscuras do poder. Por exemplo, trazer à tona a lei de desacobertamento, regra para determinadas entidades de Forças Armadas entregarem alguns dados, mesmo que elas não entreguem de forma completa, né, o Jackson. Mas é um pouquinho, é o de formiga que tem tido, e é um caminho que a gente tem para descobrir ainda, que está oculto, mas que a gente vai descobrir. Isso aí. Pergunta do Apolo: as luzes nos UFOs são diferentes quando são observadas por caças, aviões comerciais, dependendo do local? Sim, existe essa diferença. Dá para citar no artificial mesmo, né? Os pilotos no ar viam uma coisa, a pessoa em solo via outra. Havia uma certa diferença. O piloto às vezes não via o objeto e a pessoa embaixo via o OVNI e o objeto, né, no mesmo instante. Então havia sistemas de camuflagem ali bastante eficientes, né? E questão de luzes, eu acredito que sim. Por exemplo, eu fiz 3 noites de vigília na Serra da Beleza e sempre vi luzes de cor amarelada, diferente de outros lugares em que eu vi cores diferentes, formas, padrões diferentes, né? Então existe essa diferenciação sim também, conforme a região. Cara, eu vi um comentário aqui no chat que eu tô rindo por isso. O Márcio Silva colocou: a Aero está falhando em acobertar os fatos. E é exatamente isso, que a Aero, ela surgiu com propaganda oposta, que era para poder fazer uma revelação, um estreitamento entre a população, as Forças Armadas, a política americana, relacionada à parte do desacobertamento, falar realmente aquilo que tem no mundo, e investigar, levar em consideração os demais, e ela se colocou, né, desde a época do Patrick e tudo mais, como um Blue Book 2.0. E é justamente essa a impressão, que ela está falhando no acobertamento. Nem para isso ela está prestando. Nem para isso ela está prestando. Isso aí. Matheus Silva: quando ganhar na Mega Sena da virada, vou doar a metade para o fenômeno. Eu aceito, meu amigo. Eu aceito. Pode mandar.
Aqui ainda sobre os lasers. Ó, o Marzo aí. Abraço pro Marzo. Ó, apareceu uma filmagem de OVNIs no X. Depois vamos atrás para ver. Aqui o que o Marzo o que é, Morgan? Não, falando, se tiver o link, manda aí no chat pra gente. Isso aí. Navi Nakamura fala: vocês são muito diferentes do que imaginava ouvindo os podcasts. Realmente, a gente... Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô lendo esse comentário, eu tô pensando, tem uns 2 minutos aqui. Quando você me ouve, você não pensa que tem tanto cabelo branco. Realmente é melhor. Quando as pessoas ouvem a gente, eles acham que a gente é feio. Daí, quando eles veem a gente pessoalmente ou nas lives, aí eles têm certeza. Tem certeza, né? Leu um comentário no X que mencionava a empresa Lockheed Martin como responsável por esses drones. É possível? Afinal de contas, eles estão trabalhando com engenharia reversa, né? Ou tentando, pelo menos, né? O Paulo S. Dados têm que cruzar e tentar dar sentido. Só a Operação Prato é um prato cheio. Eu, pessoalmente, já fiz um pouco de estudo sobre isso. Tem sim uma mensagem. Nada é por acaso. É, de fato. Concordo aí com o Apolo. Peter, tem uns 3 vídeos que queria mandar aqui. Peter, se você tiver... se você tiver nos nossos grupos aí do Acredite Se Quiser ou do Morgan ou do Fenômeno, né? Manda pra gente. Entra em contato lá e manda. Beleza? Ou no e-mail, né? Tem um e-mail aqui na descrição do vídeo. Pode mandar pro e-mail também. O Jackson PH tem vozes muito discrepantes. Realmente, eu tenho voz do Goku. E o PH tem voz do quê? Da minha tia fumante. Daí ele manda de alguma das irmãs da Marge. Aqui é assim, rapaz. Se não vem trabalhar, vai tomar lapada, vai ser zoado. Já era. Ficar atrasado e tomar bronca do que faltar e tomar um esculacho aí, tomar zoeira. Zero perdão pro vacilão. Aqui não tem disso, não. Estão especulando que seriam drones vindos do oceano e seriam do Irã. Aquele youtuber do Sprite está batendo martelo nisso. Ixi, que sacanagem, hein? Bom, se o Sakane tá batendo nisso daí, a própria representante lá do Pentágono, foi ontem que ela falou no Congresso, que tem uma nave-mãe do Irã. Eu até achei estranho porque eu não tinha ouvido sobre nenhum país isso, o Irã, até então. E aí foi atrás dela que eu vi que tinha uma especulação de que era do Irã ou do Iraque. Na verdade, seria uma embarcação que faria esses drones, e que o Pentágono afirmou, não vou falar que ele confirmou, porque falar que o Pentágono confirma qualquer coisa é difícil, mas ele afirmou que não era iraquiano nem iraniano. Pois é. O que mais? Sérgio Tapaiuna. O que vocês acham dessas aparições de naves que estão invadindo o céu dos Estados Unidos e de outros países? Acredito que seja realmente algo de outro mundo? Eis a questão, né? Eis a questão. Qual é a origem? Isso que estamos tentando descobrir ainda. Mais do que qual é a origem, qual que é o objetivo? Pois é. O que atrai eles, né? Porque a imprensa aqui no Brasil não comenta. Olha, a imprensa brasileira está cega, surda e muda em relação ao tema, né? Pouco fala. Acho que a que mais tem falado é aquela de domingo lá, a matéria de capa da TV Cultura. Já em menos de um mês, acho que foram 2 reportagens boas que eles fizeram, né? Mas já posso garantir para vocês que a imprensa está começando a acordar. Tá? Vai sair algumas reportagens boas aí sobre o tema. Não sei, não tenho datas ainda, mas já estão começando a acordar para a questão aí. Espero que isso mude, né? Muita rapidez. A mídia está tão preocupada em equiparação política e agenda A e agenda B, que qualquer outro tema não tenha um interesse político por trás, ele é deixado de lado automaticamente, e de qualquer espectro. Eu não estou falando defendendo A ou B.
é uma coisa evidente. Se não tem um interesse político para um lado, político para o outro, qualquer matéria que tenha, ela não é relevante para absolutamente nada. Não, se você não conseguir puxar para algo político e puxar para algum lado daquela determinadora ou veículo de comunicação, sai. Infelizmente, tem um universo que muito além de direita ou esquerda, ou B, que precisa ser comentada, precisa ser a maioria da população ela ainda consome a informação através da televisão e não através da internet. A gente tem muitas regiões, por mais que a gente esteja numa bolha, a gente tem uma sorte de ter meios de comunicação, a gente ter busca, a população brasileira ela carece do meio de informação que fuja da TV aberta. E se não está na TV aberta, é um universo que não existe. Infelizmente, essa população vai ficar carente dessa informação, e se acontecer alguma revelação bombástica, revelação ufológica, ela não está pronta porque não chegou para ela esse tipo de informação para se preparar para essa realidade. E geralmente essas pessoas carentes, elas vivem, além disso, num ambiente cultural e religioso, além de todo bloqueio que ela tem no mundo externo, que vai ser pior ainda para elas esse tipo de revelação, porque vai cair o chão de várias formas, e elas vão poder ser manipuladas de formas escusas por esses meios, tanto políticos, quanto sociais, quanto culturais, religiosos, e por aí vai. Então, essa é a população que mais precisaria ter essa informação, não tem. É isso aí. Os DROVNIs, filmados em New Jersey, estão sofrendo desinformação por aviões e drones, tentando tirar credibilidade do evento. Você acha que isso pode ser proposital? Com certeza. Muitas pessoas estão tentando pôr panos quentes em cima disso, né? E é interessante para quem quer acobertar que isso aconteça. É extremamente interessante, porque tal e tal foram 2 moleques que subiram drone, e aí vira tudo drone. Assim como aconteceu no balão chinês, que o primeiro era um balão, os 2 primeiros eram balões chineses, os outros não eram balões chineses, e foi colocado tudo no mesmo saco. A múmia do Mao Zedong, quando ele trouxe, que era aquela coisa fake, e depois aquelas outras que estão sendo investigadas no Peru, e colocou tudo como fake, e por aí vai. Antigamente, a gente tinha aqui o evento ufológico, e na sequência tinha alguma coisa para descredibilizar. Hoje a gente tem alguma coisa para descredibilizar antes do fenômeno acontecer. Se tivesse uma ciência que aquilo ia acontecer, e você já solta coisa para descredibilizar, para quando acontecer você colocar tudo no mesmo saco. Você pode pegar os últimos eventos, os eventos dos 3 últimos anos relacionados à ufologia, dias ou semanas antes aconteceu alguma coisa que era mundana, e na sequência aconteceu alguma coisa esquisita, que não foi investigado da forma decente, porque foi colocado como continuidade daquele coisa mundana que tinha acontecido. Pode levantar o que for, de que país for, nos últimos 3 anos foi exatamente assim a forma de se apresentar. Isso aí. Isso é estranho, que isso requer conhecimento do fenômeno, né? Você tem que saber que a coisa vai acontecer para você poder mandar um fake antes ali, e quando acontecer a coisa já está instituído, né, digamos assim. E aí a gente volta para aquele pessoal que falava: existe uma agenda de desacoplamento, e existem pessoas que sabem dessa agenda que não querem que a agenda de desacoplamento aconteça. Então, se você sabe a agenda, você sabe agir com antecedência. Exatamente. O Sérgio comentando, até mesmo nos Estados Unidos não estão, meio que parece, ligando para essas aparições. Está meio estranho. Realmente está acontecendo muita coisa estranha. Talvez, publicamente, eles estão fazendo essa pose, né, de que não estão ligando, né? Mas lá nos bastidores, o que será que está acontecendo? Lá nos ambientes... Não, vem na tona, né? Uma coisa que a gente não tinha até então. Prefeito das cidades vindo falar que realmente, a população está assustada por esse local, não tem ideia do que é, eu não tenho ideia do que é, e estou pedindo ajuda pro governo. Sabe a impressão que dá? A impressão que dá é que tem cidade dos Estados Unidos que está passando a mesma coisa que aconteceu em Colares.
na região na época do chupa-chupa. Uhum. Gente, tá acontecendo alguma coisa aqui. Gente, tá acontecendo alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus, dá pra vocês mandarem um exército pra cá pra dar uma olhada? Não, ó, cuida a polícia. Depois de muito sustento, vai uma repartição das Forças Armadas pra lá pra fazer alguma investigação. Essa é a impressão dessa cuidado. Eu tô vendo New Jersey e falando, nossa, colares. Não, e interessante, cara, essa fala sua me remeteu automaticamente àquele reporte que os delegados receberam pouco tempo atrás, lembra? Nos Estados Unidos, que eles receberam uma cartilha de como relatar avistamento de OVNI e tal. E tinha todo um descritivo. Cara, isso tem, sei lá, 3, 4 meses. É recente. Bem recente. E foi distribuído para todos os chefes de polícia, né, dos Estados Unidos. E logo na sequência vem a situação dos drones. Então tá muito bizarro. Parece que você tem uma agenda já premeditando, olha, se acontecer tal coisa, faça isso daqui, não? Que coisa, não? Que coisa, não? Luiz Elizondo parece que não estava tão errado assim nessa questão daquele passo a passo de sequência de desenvolvimento. É, isso mesmo. Eu até mandei no chat pro pessoal aqui a imagem, né? Ela foi popularizada da agenda do Coronel Carnell. Foi da Assault Foundation do ano passado. Tem aquele PowerPoint muito mal feito, mas ele é interessante que ele situa a gente, né? Que a gente está, inclusive, num momento específico ali daquela agenda ali, e realmente tem muita coisa que faz sentido. Uhum. Ô, Marzo, quando esses drones serem vistos em massa de dia, acho que teria maior impacto e detalhe nos registros, e talvez causaria pânico. O que vocês acham? Dependendo do que seja visto, é possível que tenha um pânico, né? Tem um pânico aí das pessoas. Dependendo do que, do tamanho. O drone aquela esfera lá da Inglaterra aconteceu de dia. Se você olhar aquele avistamento de New Jersey que sobrevoa as coisas em besta 90 graus, se aquilo realmente for verídico, que até agora ninguém derrubou, aquilo aconteceu 3 horas da tarde. Então, assim, essas coisas estão acontecendo de dia também, não em tanto volume, mas elas também estão acontecendo durante o dia. É que uma luz piscando durante o dia, você não vai... Você vai ver só alguma coisa sobrevoando, é um avião que tá voando. À noite, você consegue ter detalhes um pouco piores de formato, só que você vai ter uma evidência muito melhor, porque é um céu escuro e coisas brilhando, e aí você consegue acompanhar o comportamento daquilo que está brilhando. Então você tem próximas que você vê durante o dia e durante a noite. Filmar, com certeza, durante o dia você vai ter uma melhor resolução do que à noite, borramento. Até mesmo quando eles sobrevoando, ou você está vendo alguma coisa voando e você não sabe que tem nuvens no céu, a filmagem muitas vezes você não consegue ver as nuvens, só vai conseguir ver ele sumindo, desaparecendo, voltando, desaparecendo, voltando, e nada mais é do que o efeito de alguma coisa sobre cima das nuvens, alguma nuvem cobrindo. É a mesma coisa que você vê atrás de uma copa das árvores, ele some, desce, some, vai e volta, você acha que está piscando, na verdade é a passagem dela por trás de uma... Durante o dia você consegue ter essa distinção, à noite é mais difícil. Se você filmar isso, parece que está piscando um avião passando coberto pelas nuvens. Aí você vai ter um falso avistamento de um OVNI. Então você perde essa resolução, por isso que você tem mais avistamentos à noite do que durante o dia. Isso aí. Dica do José Dica do José Américo. Eita, engasgou aqui. Estudem os clássicos, os mestres do passado, ajudam a compreender o fenômeno. É isso aí, concordo. Entendendo o passado, a gente entende o presente, né? Exato. O Apolo de novo, então a FBI se faz de João sem braço pedindo ajuda e informação para o povo entregar de mão beijada e tentar limitar a informação descentralizada. E o Mars, de novo, já pensaram que tudo isso não seria um grande teste social para ver um nível de rejeição ou aceitação da questão extraterrestre? Eu acredito que o teste social foi lá na crise dos balões. Agora já é algo que já era, talvez, antecipado. Já tá valendo, né? Já é o problema começando, né? O teste era para ver a reação, para se antecipar o problema que ia acontecer. Esses drones são o começo do problema. Exato. Mais ou menos assim que eu vejo.
De aceitação e rejeição, o fenômeno está aí, independente de se eu quiser aceitar ou rejeitar, pouco importa a vontade da humanidade frente ao que está. Não é porque a gente quer ou não quer. Ele está acontecendo. A grande questão é como vamos lidar com isso, não se a gente vai aceitar ou rejeitar. Isso é verdade. O que mais? Imagina o governo pensando, tipo assim, a coisa está acontecendo e eu literalmente não posso fazer nada sobre. Nada. Eu nunca pude fazer nada sobre, achei que não ia estourar no meu colo e está explodindo no meu colo. É isso aí. Um comentário interessante do Jorge Luiz. Imagina admitir que autorizou mutilações de gado. Seria processo de bilhões de dólares. Gente, já morreu e já foi morto para manter sigilo, para revelar uma coisa dessa só com anistia a todos. Isso é verdade. Isso é verdade. Lei marcial encobre a necessidade de pensar em energia. As pessoas falam, não, a gente não é hora de pensar nisso. Depois de resolver a crise, a gente pensa quem são os culpados. Vamos proteger a nação. Lei marcial, Congresso sem função, Supremo sem função, Executivo sendo feito de fantoche, de puppet pelas Forças Armadas. Agora vamos proteger a nação, vamos fazer por um bem maior pela humanidade. Ninguém sai como culpado no final das contas. Isso aí. Infelizmente. Eu concordo plenamente com o que o Jorge colocou. Anos e anos e anos de pessoas, não só sofrendo, mas pessoas sofrendo, não somente com desaparecimento, com ameaça, com morte, mas com queima de reputação. É viver a vida inteira com a perda da sua identidade. Eu acho que é pior ainda do que você perder a sua vida. É existir na inexistência. É ser queimado pelos pares, pelos seus pares de estudo, pelos seus pares de família, pela sua própria consciência. Será que o que eu estou falando eu estou viajando? Será que eu menti? Será que eu estou maluco? Você perde o seu ser. Não só a credibilidade. Você perde a sua essência. Isso é o pior de tudo, né? Exato. Atacar a moral do ufólogo, né? Do pesquisador, da testemunha. Da vítima. Pior ainda, da vítima. Né? A gente não teve nada a ver, tava lá andando, sofreu o que sofreu, voltou sobre a irresponsabilidade se eles fizeram a pesquisa e falar, viva com isso. Isso aí. Muito bem, meus amigos. Acho que assim a gente completa esse tema, né? Se surgirem novidades aí no futuro, a gente vai abordando em novas lives, né? E os vídeos que forem surgindo, vocês encontram aos sábados aqui no canal Fenômeno, nas coletâneas semanais que a gente vai começar a postar aqui para vocês. Certo? Gente, vamos para as... Simbora. Agradecer aqui, pedir desculpa pelo atraso aqui na entrada da live, mas dezembro é um mês especialmente ferrado para a maioria das pessoas. Mundo, né? Então fica corrido mesmo, mas agradecer aí da participação, a gente poder discutir aí um pouquinho. E agradecer aí o Morgan Jackson por ter me liberado participar com atraso. Não me dá falta no dia de hoje. Ter liberado de eu entrar na sala atrasado. Isso aí, ganhou meia falta. A gente faz comunicado na agenda para minha mãe assinar. Não, a gente troca em atestado médico, tá tranquilo. Opa, beleza. Bom demais. Mas foi bacana, cara. O tema, né? Igual o Jackson comentou no início, né? A gente complementou o papo anterior, então é muito assunto, né? Muita coisa para cobrir, então foi legal pra caramba. Agradecer aí a presença do pessoal no chat mais uma vez aí, os apoiadores, né? Dando esse suporte, enviando materiais pra gente, mandando os links aqui no WhatsApp durante a live. Então, mais uma vez, a galera aí, brincadão, vocês são foda. E, Peter, eu não consegui baixar os vídeos, mas eu vou ver se eu baixo e deixo no Instagram, pro pessoal acessar a live, é mais fácil, beleza? Obrigadão pelo envio aí. E seguimos juntos. Muito obrigado por contribuir aí com o nosso semanário ufológico, pessoal. Isso aí, meus amigos.
valeu pela presença de vocês, Morgan e Arthur, e a todos vocês que prestigiaram a live, né, assistindo a gente aí, mandando as perguntas, interagindo com a gente. Deixa o likezinho aí para ajudar a gente, deixa comentários também, você que vai assistir depois, em outro momento, também deixa um comentário aí sobre, contendo sua opinião sobre sistemas, né, e continue nos acompanhando. Temos lives terças e quintas, aos sábados teremos a nossa coletânea, e domingo temos vídeos especiais aí com vários temas, casos ufológicos, mistérios em geral, certo? Então, se não é inscrito neste canal, inscreva-se, e, se possível, torne-se membro, né? Botãozinho seja membro aqui embaixo do nosso vídeo. Assim se ajuda a gente a manter esse projeto aí sempre em pé e buscando sempre melhorar em termos de qualidade e produtividade. Certo? Então, é isso. Continue com pés no chão, olhos do horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Até a próxima. Falou. Valeu. Grande abraço. Pessoal,